Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Glória a Deus. Mais uma vez seja bem-vindo, você que está nos acompanhando pela TV Rica, você que está aqui nessa noite pela primeira vez, ou você que já está conosco aqui há 12 anos. É uma alegria poder estar juntos nessa noite, mais uma vez, para ouvir a voz do Senhor. Amém? Eu queria falar nessa noite uma palavra cujo tema, o título é Posicionados em Sua Graça. Posicionados em Sua Graça. E esses dias têm sido dias onde eu tenho ministrado muito. Hoje eu tive uma escola pela manhã, uma escola do pastor Luciano do Mevan, lá de Cabo Frio, que ele tem feito há muitos anos, se chama Sábios Construtores. E essa escola ele tem feito, convidados vários teólogos. Essa edição agora ele convidou gente muito legal. E eu tive a oportunidade de estar ministrando hoje cedo, mas todas as vezes que eu vou ministrar em ambientes como isso, eu me deparo com uma realidade: a minha total incapacidade. Todas as vezes que eu me vejo diante de lugares como esse, eu me sinto extremamente incapaz. Ele me pediu para falar sobre engenharia da graça. E ele fez um trabalho muito legal, tinha toda uma edição do vídeo, aparecia como que uma moldura com o nome da escola no YouTube, num link privado, as pessoas se inscreveram, foi com muita excelência o trabalho. E eles pediram uma ficha de apresentação, quase que um currículo de cada um dos ministros. E quando eles estavam divulgando a arte disso, não sei, alguém viu? Eu divulguei isso nas redes sociais, alguns viram. E tinha toda a descrição lá. Eu sei que hoje, quando chegou de manhã, ele falou assim: Cris, vou fazer algo diferente contigo. Em vez de eu te apresentar, você se apresenta. E saiu e me largou lá para eu me apresentar. E eu, na hora, pensei assim: pô, tem a apresentação pronta, né? Mas eu falei assim: eu vou quebrar o protocolo. E eu peguei e falei para eles: vocês viram essa apresentação que tem aí? Na verdade, isso é o que precisa por formalidade. Mas eu acho que o que me habilita a estar aqui hoje falando com vocês nessa noite é que eu cheguei num momento na minha vida com Deus. Eu tenho 25 anos de caminhada no Evangelho, mais de 20 anos de ministério. Tive o privilégio de passar por mais de 30 nações ministrando o Evangelho. Mas durante todo esse período, eu não experimentei o que eu experimentei 5 anos atrás. Eu estava numa conferência na Venezuela, o Maicon estava comigo, tem um testemunha ocular da história sentado na minha frente. E eu estava com toda a palavra preparada para ministrar naquela conferência em espanhol, com todo o esboço pronto, mas a primeira noite foi dada a palavra ao apóstolo Lucas Marques do Chile, que todos vocês conhecem. Quando o apóstolo Lucas Marques falava, parecia que ele me rasgava por dentro. Parecia que eu estava sendo destruído por dentro. Eu não conseguia parar de chorar. E quando ele terminou, eu me lembro que a gente foi para o hotel, ele bateu na porta do quarto à noite. Falou: Cris, eu vi que você recebeu a palavra, eu queria falar contigo. Eu falei assim: apóstolo, eu não consigo ler meu esboço. Parece que tudo não faz mais sentido. Eu não sei o que eu vou pregar amanhã. E ele falou assim para mim: glória a Deus, o Senhor começou algo em você. Ele falou assim: preste atenção, Deus vai te levantar como ministro para fundamentar um novo pacto. E todas as vezes que você for falar sobre isso, você vai perceber que não é uma palavra de multidão, mas Deus, Ele toma pessoas de maneira individual, e esse trabalhar é específico. E quando você vê isso acontecendo, dedique atenção a essas pessoas. Você lembra disso? Eu sei que eu não sabia mais, parecia que eu não sabia mais nem ler a Bíblia. Tudo perdeu o sentido, os esboços que estavam super bem preparados, eu achei que as palavras estavam muito legais, de repente falei: meu, não tem nada a ver. O que eu falo amanhã?
E o Senhor falou assim: deixa o esboço aqui, deixa eu falar o que eu quiser. Você imagina, irmãos, eu não sei você, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ministrar, para mim é um desafio. Eu venço a mim mesmo. Quem me conhece sabe o quão tímido eu sou. O meu temperamento é um temperamento introvertido, eu sou fechado. Cada vez que eu subo num púlpito para ministrar, eu estou vencendo. Esses dias eu estava falando com a Leila sobre medo. Uma característica que eu tenho na minha vida, eu até falei para ela, não é que eu não sinta medo, é que o medo não me para. Eu sinto o medo, mas eu enfrento os medos que eu tenho. A vida inteira foi assim. E a ilustração maior disso para mim é na área do esporte. Todo esporte que me dá medo eu tenho vontade de fazer. Então eu já saltei de bungee jump, já saltei de paraquedas, já fiz tudo que possa me produzir algum tipo de sensação de medo e eu enfrento. E os últimos anos da minha vida eu fui colocado diante dos meus maiores medos, como nós acabamos de cantar. E nessas situações é onde nós somos levados a uma dependência ainda maior do Senhor. Porque o processo de formação de Cristo em nós não é um processo de aperfeiçoamento do velho homem. É um processo de desconstrução, por isso que nos gera tanta insegurança. Porque você vai para uma área nova que você desconhece. Então, eu me lembrei de tudo isso que aconteceu na minha vida e comecei a me apresentar nessa escola falando o seguinte: irmãos, o que me habilita a estar aqui hoje é um dia Deus ter me levado para um lugar onde eu experimentei minha total incapacidade. E eu ainda não sabia o que eu ia pregar nessa noite. Eu sabia que eu tinha que dar uma escola hoje de manhã. Foram 2 horas, minha voz está bem derrubada hoje. Foram 2 horas falando da engenharia da graça, mas eu ainda tinha que falar hoje à noite. E daí eu recebi uma mensagem de uma pastora, uma pessoa que eu amo. E nessa conversa ela começou a compartilhar suas limitações, seus temores. E eu falei como um apóstolo falaria, eu falei: não acredito que você pensa assim. Eu não acredito que nesse momento da sua vida você ainda se vê sendo limitada por você mesmo. Mal sabia ela que eu estava ministrando para mim mesmo. Porque eu sei que ela tem uma admiração de quem caminha junto comigo. E às vezes as pessoas nos vêm ministrando e parece que nós somos imbatíveis. E parece que de repente a gente tem todo o conhecimento teológico disponível, que a gente acessa isso a hora que quiser. Não. O que me torna apto ao Evangelho é a minha incapacidade, é a minha limitação, é o quanto eu posiciono a minha alma subjugada ao Espírito para que eu possa continuar. E eu percebi o quanto nós, como corpo de Cristo, somos atingidos na nossa identidade em meio aos desafios. Eu queria te convidar a abrir em Provérbios 23, 7. Provérbios 23, 7 diz assim: porque como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Só essa parte. Como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe como você imagina na sua alma? Você imagina que você é pelo tanto que você vê as pessoas falando quem você é. Tem 2 coisas que formam o pensamento de como a gente acha que a gente é. É a opinião das pessoas e a nossa opinião. É isso que define quem nós somos. Por isso nós precisamos ser seletivos para quem nós ouvimos. Se nós compreendemos o poder de uma paternidade genuína que se move em pureza, a palavra de um pai, ela afirma a identidade de um filho. A palavra de um pai, ela é mais forte que qualquer outra palavra que possa cirandar a vida de um filho.
Por isso nós temos que ser treinados em ouvir a voz do Senhor, ser treinados a caminhar sob o comando da sua voz, porque ao longo da vida vão ser inúmeras as vozes que vão tentar distorcer a nossa identidade, porque quando essa voz penetra no nosso coração, a gente começa a acreditar nisso, e a Bíblia fala assim: assim como você pensa que você é, você é. Então essa minha amiga pastora, ela se vê toda hora limitada a uma série de realidades, que ela pensa que é assim, e ela vai se tornando assim. E às vezes nós precisamos simplesmente falar: você não é assim. Nós não somos a realidade dos estudos que nós temos. O que habilitou os 12 apóstolos chamados por Jesus não era um conhecimento técnico na área apostólica. O que capacitou Paulo a ser chamado de apóstolo do Senhor foi a disposição dele a renunciar a todo conhecimento humano. Olha que coisa! Ele falou assim: todo conhecimento adquirido eu considero como esterco para se achegar a Cristo. E às vezes a gente fica se sentindo diminuído, incapaz, inaptos ao Evangelho, porque nos falta conhecimento. Que tipo de conhecimento? A única coisa que nós precisamos e que nos habilita ao Evangelho é a vida de Cristo. Não tem conhecimento humano que possa se comparar a isso. O Evangelho é algo para pessoas simples. O Evangelho é um mistério para os soberbos. Eles não conseguem entender, é loucura para o mundo. Se nós tentarmos racionalizar o Evangelho, nós nos distanciamos da vida. O maior perigo é esse. O Evangelho é simples e requer pessoas simples. Por isso que muitas vezes, para que Deus nos habilite, Ele trata de nos simplificar. Os processos são muitas vezes colocados em nossa vida para restaurar em nós a identidade que nós temos em Cristo, e não aquilo que foi formado em meio às vozes que ouvimos ao redor da nossa vida, seja ela de um pai, seja ela de uma mãe, seja ela de professores, seja ela de amigo na escola. Não sei quais as vozes que vocês ouviram que te possam ter distorcido, mas eu sei que pensamento gera uma cultura, e cultura interfere diretamente no comportamento. Eu estava estudando esses dias sobre os efeitos da colonização, países colonizados, e o efeito do Holocausto nos judeus. Quem, se você acha que tem uma mente mais tendenciosa a uma identidade de grandeza, de conquista, de prosperidade, o brasileiro ou o judeu? Judeu. Os judeus passaram por uma escravidão horrenda. Uma nação que passou por... Alguns estudiosos afirmam que os judeus passaram mais tempo como escravos do que a própria população negra. Por que eles têm uma mentalidade diferente do que muitas vezes nós brasileiros? Pelo fato de termos sido colonizados, esse pensamento penetrou a sociedade. É totalmente diferente um jeito de um brasileiro pensar do que um americano pensa. E por que um povo que passou pelo Holocausto tem um pensamento diferente de um povo que foi colonizado? Se o Holocausto foi muito mais sério do que a colonização, porque a identidade desse povo que passou pelo Holocausto estava firmada em Deus e não nas situações que eles passaram. Eles foram um povo que foram impregnados na sua maneira de pensar que eles eram o povo de Deus. Quando a nossa identidade está firmada em quem nós somos, você pode passar pelas maiores aberrações e atrocidades da vida, que você continua sabendo quem você é. Eu quero te levar a refletir que nós podemos reescrever a nossa história a partir de uma identidade firmada em Deus, e não no nosso passado, e não na opinião das pessoas, e não na nossa alma, e não nos nossos temores. Nós podemos reescrever a nossa história a partir de uma identidade em Deus, porque Ele tem um pensamento a teu respeito. Eu sei os pensamentos que tenho a respeito de ti, pensamentos de paz e não de mal, para me te dar aquilo que me apraz, diz o Senhor.
Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículos do 14 ao 18. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos sua glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Repita comigo: graça e verdade. Às vezes a gente ainda fica restrito à conceituação de graça como favor imerecido. Aqui a Bíblia fala que Jesus, ele era cheio de graça e verdade. A graça é uma substância, é a natureza do Deus invisível. Ele era formado de graça. João dá testemunho dele e exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude. Repita de novo: graça sobre graça. Como que eu recebo a plenitude de Cristo? Graça sobre graça. Agora, como que eu vou receber plenitude de Cristo se a minha conceituação de graça é somente favor imerecido? Você está entendendo como a reforma de um vocabulário é fundamental para que a gente possa ir mais fundo? Graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. A graça é o elemento que manifesta de forma visível a natureza invisível de Deus através de Cristo Jesus. Graça é essa substância invisível que habita em nós para manifestar algo visível. A graça é como se fosse o elemento que traz à existência o invisível para tornar visível. Quando o eterno, quando a eternidade, a soma total da inteligência e da plenitude divina, aquele que criou todas as coisas, se manifestou através de uma forma natural e humana, ele veio habitar no ventre de uma jovem de 13 anos de idade. Você consegue entender isso? Você acha que é simples de se compreender a plenitude da ciência, da inteligência, da divindade, tomar a forma de uma semente e habitar no ventre de uma jovem de 13 anos de idade? A pergunta que eu te faço é: Maria era uma pessoa perfeita, sim ou não? Não. Sabe por quê? Porque o perfeito pode habitar no imperfeito. Deus escolheu isso. Às vezes a gente vem para a igreja e a gente fica buscando perfeição em tudo e em todos, inclusive em nós mesmos. E a gente esquece que o perfeito habitou no imperfeito. Enquanto você fica buscando perfeição, você se torna um crítico, um chato. Mas quando você entende que o perfeito habita no imperfeito, você consegue olhar para cada pessoa do teu lado e entender que ali existe uma medida de graça. E quando eu consigo ver uma medida de graça naquilo que ninguém vê, quando eu olho isso e consigo reconhecer pelo Espírito, ali habita uma medida de graça, isso é suficiente para se transformar em honra, e a honra é o canal, é o fio condutor, que faz com que essa medida que eu reconheci, eu receba, e por isso eu vou crescendo de graça, sobre graça, à medida que eu identifico essa medida na vida de cada um daqueles que estão no corpo. Como eu amadureço e como eu cresço? Quando eu reconheço que eu sou parte de um corpo. Não existe crescimento isolado. Não existe crescimento no corpo a partir de uma soberba, de um orgulho. Quando eu me sinto acima de tudo e de todos, na verdade eu estou me tornando um verdadeiro imaturo. Por isso Paulo disse: quando eu era um menino, eu pensava como menino, raciocinava como menino. Porque eu achava que o meu intelecto era suficiente, eu não ouvia nada nem a ninguém. Isso é atitude de menino, de soberbo. Mas quando eu cheguei a ser homem,
Quando eu cheguei a ser homem, eu deixei as coisas de menino. E a maior tortura de Paulo foi ter que passar seus dias se lembrando das infantilidades que ele fez em nome do Evangelho, em nome de Deus. O perfeito habita no imperfeito. Eu e você, independente das nossas debilidades, fraquezas e limitadores, ou limitações, nós somos portadores da sua graça e da sua vida. A nossa herança não é aquilo que possuímos, mas é a posição onde nós fomos colocados. Repita comigo: minha herança não é possessão, mas posição. O que eu herdei não foram posses, foi uma posição, que como consequência dessa posição me dá direito a todas as coisas. Nós temos muita dificuldade de compreender monarquia. Até recomendo para quem tem Netflix que assista a série Crown. Oh, muito obrigado, meu amigo. Essa série conta a história da coroa britânica. Está me abrindo o entendimento para muitas coisas com relação à monarquia. Nós precisamos entender o que é sermos adotados como filhos do Rei do Universo. A maior herança que nós herdamos é ser chamados de filho. Só que na nossa mentalidade natural e evangélica parece que isso não é nada. Há pessoas buscando mais títulos eclesiásticos do que a posição de filho. O que adianta se mover um ofício apostólico sem ser filho? O que adianta ser reconhecida profeta se não sabe o que é ser filho? Um profeta órfão? Para que adianta isso? A maior posição herdada é a revelação no nosso espírito do que é ser filho. Tem que ser no espírito, não é uma palavra, entendi, agora sou filho. Não, é no teu espírito. Isso é libertador, isso é transformador, isso produz uma revolução em você, porque isso afirma a sua identidade. Podem falar o que for, você sabe quem você é, quando a sua identidade de filho é restaurada. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Me acompanhe, por favor. Eu amo esse texto de Gálatas 4:4. Tenho falado dele quase em todas as lives e pregações e ensinos que eu tenho feito nesses dias. Gálatas 4:4. Sabe por quê? Porque nós estamos em dias onde as pessoas começam a falar: vocês viram os gafanhotos? Estamos no final dos tempos, né? E sabe qual que é a tendência de uma igreja que joga sempre as coisas para o futuro? É a incapacidade de compreender o presente. A incapacidade de uma visão profética para o hoje me faz jogar tudo para frente. Então eu vejo o gafanhoto, é o fim do tempo. Agora, Paulo, quando ele descobre a Cristo, quando ele acessa a compreensão do novo pacto, Paulo ele faz essa afirmação que está em Gálatas em 3 outros livros, em 3 outras cartas. Inclusive na carta aos Hebreus, que a maioria dos estudiosos falam que foi escrita por Paulo. Ele fala assim: chegada a plenitude dos tempos. Ou seja, ele fala que diante de Deus a plenitude dos tempos já foi. Não é um evento escatológico futuro. O ápice da história para Deus já foi. Agora é só o desenvolvimento desse ápice. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados para a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Essa foi a plenitude dos tempos. Não sou eu que estou te dizendo, é a Bíblia que está afirmando. Por favor, se você quiser contestar isso, conteste a Paulo, não a eu. Quando chegou, ele fala de um verbo no passado. Chegou a plenitude dos tempos. E a plenitude dos tempos é
aqueles que reconhecerem Cristo como seu Senhor serão adotados como filhos, herdeiros, posicionados, transportados das trevas para a luz, transportado de um império chamado trevas para um reino do Filho do seu amor. Aqui está o ápice da história. Mas, apóstolo, eu não vejo diferença na realidade do mundo. Você pode não ver, porque nós como igreja temos falhado na compreensão daquilo que já está disponível e da nossa responsabilidade de manifestar o que a criação anseia, que é ser governada por filhos maduros. A criação anseia pela manifestação de ruios. A criação anseia. A terra clama. O mundo espera de nós uma resposta. O mundo não espera uma igreja com um pensamento escapista que vê um gafanhotozinho e fala assim: ai, o anticristo chegou. Não, o mundo espera uma resposta profética de um povo que conheça a Deus, entenda as estações e tenha uma palavra para o tempo presente. Você consegue entender que para Deus o fato de ter te adotado como filho foi o ápice da história? Você consegue entender que para Deus, no dia que Ele enviou Jesus, Ele resolveu o problema da tua história, da minha história. Ele nos resgatou ao propósito eterno e Ele pode dar sequência a isso, porque hoje existe governo sobre a terra. Qual é o governo sobre a terra? A igreja. Paulo é claro, a posição de filho é a plenitude dos tempos. É mais importante a gente dizer que nós fomos resgatados de órfão a filhos do que nós, eu ia para o inferno, agora eu vou para o céu. Não, é mais importante você ter a consciência de ser filho do que você não vai mais para o inferno. Se tem algo que o Espírito Santo precisa nos convencer nessa noite, se você quiser continuar com medo do inferno ou não, isso interfere pouca coisa, porque para lá você não vai mesmo. Você pode falar: será que eu vou? E o diabo estuda demonologia, tem nome de demônio para caramba para você estudar. Você pode estudar, não tem problema. Não vai fazer mal e não vai fazer bem. Tem gente que gosta de estudar demônio, eu prefiro estudar Cristo. Mas, cada um com o seu gosto. Agora, o que é importante, que você precisa saber, não é o nome dos demônios. O que você precisa saber é que você era órfão e agora você é filho. E isso restaura a tua identidade. Isso para Deus é o maior presente da história. Nós fomos transportados da solidão do mundo para uma vida em família. A igreja é uma família de famílias. Nós saímos da solidão de famílias destruídas, de problemas, tantos são os problemas. E nós fomos comprados, adotados como filhos. Nós estávamos numa democracia e fomos inseridos numa monarquia, cujo rei simplesmente é o nosso Pai. Tá ruim para você? Tá ruim para você? Você estava na rua, daí de repente você é transportado para uma monarquia que o rei é o teu pai. Daí você fala assim: mas eu não consigo pagar a conta de luz. Você acha que filho de rei se preocupa com conta de luz? Você acha que a nossa preocupação é com posse? Ou quando você entende a sua posição traz com ela todas as consequências da filiação. Eu não vejo na história da coroa britânica os filhos falando assim: pai, você vai comprar um terreninho para quando eu crescer eu poder construir minha casinha? Você não vê o príncipe Charles ter uma conversa dessa com a rainha. Pai, eu tenho um sonho. Qual é, meu filho? Príncipe Philip, marido da rainha.
pai, eu tenho um sonho. Fala, meu filho, quando eu fizer 18 anos, você dá para mim um carro? Você não vê eles falando de posse, irmãos. Não há problema de dinheiro no reino. Problema de dinheiro é quando nós não compreendemos a identidade e o propósito de onde nós estamos. Quem nasceu numa família real tem uma posição. Nós fomos absorvidos pela mais alta realeza da história. Nós não necessitamos pagar por isso, já foi pago a nossa entrada. Nós não necessitamos fazer algo para que nós sejamos aceitos, nós já fomos aceitos. Nós precisamos compreender isso. Olha só, num dos momentos da história, na temporada 2 lá, o príncipe Philip fala assim: eu quero que o príncipe Charles, que é o herdeiro da coroa, vai estudar na Escócia. Daí a mãe fala: não, eu quero que ele estude aqui perto de casa. Ele falou: não, vai estudar lá na Escócia. Sabe por quê? Porque eu quero preparar ele para ser rei. Vai ter que sofrer um pouco. Lá foi onde eu estudei, o negócio é duro, eu quero que ele vá ralar. Cara, eu não sabia, o príncipe Charles era mole, sensível, frágil, apanhou pra caramba, foi zoado lá na escola. Daí ele volta para casa, meio que fracassado. Ele não conseguia cumprir as tarefas que tinha lá nessa escola, que era um ambiente meio rígido. Deixa eu falar para você, o fato dele não ter ido bem naquela escola fez com que ele perdesse a posição dele de herdeiro do trono. Porque se trata de posição, não se trata daquilo que você faz para merecer. Ele acertando ou não acertando, ele é filho, herdeiro. Sabe o que a gente tenta? A gente tenta fazer as coisas para ser aceito. Só que você não é aceito pelo que você faz, você é aceito pelo que Cristo fez por você. Por isso se chama graça. A natureza de Cristo é: eu consumo em mim, você não tem mais nada a fazer. E esse lugar onde nós não fazemos nada para a gente é muito desconfortável, porque nós fomos criados num sistema de meritocracia. Eu tenho que fazer para ser aceito. Na graça não, alguém fez por você e te posicionou num lugar que a tua posição te dá direito a tudo. Não é o que você faz, é a tua posição. Por isso que saber o que é ser posicionado é uma chave do Evangelho. Ser posicionado é uma chave para que você avance na vida, para que você cresça na graça, nessa substância invisível que habita em nós para manifestar algo visível. Quando Jesus completa 30 anos, que ele inicia o seu ministério, qual foi a primeira congregação que ele foi pregar? Você sabe? Se chama Deserto Church. Ele foi lá para esse lugar pregar no Deserto Church. Uma congregação de um indivíduo, o capeta. Jesus espera 30 anos, daí Deus envia ele para o ministério dele. Vai para o deserto pregar para o capeta, tá bom? Daí ele chega lá para o capeta e o capeta começa a desafiar ele na palavra. Você acha que Jesus tinha problema com fome, irmão? Você acha que a vulnerabilidade de Jesus estava porque ele estava em jejum sem comer? O diabo, ele não consegue entender a vida das escrituras. Quantos já ouviram falar assim: o diabo conhece as escrituras? Quantos já ouviram? Quantos acham que isso é verdade? Vocês têm medo de responder, eu já percebi. Repreendo todo medo, irmão, não tem problema você errar. Eu perguntei para vocês, quantos já ouviram dizer que o diabo conhece as escrituras? Quantos de vocês acham que isso é verdade? Ele conhece as escrituras, mas ele não conhece a vida das escrituras. Ele não tem capacidade de interpretação. Sabe por quê? Porque se tem alguém que ele é distante, ele é tretado com o Espírito Santo.
Não tem como você interpretar as Escrituras sem o Espírito Santo. Então ele só sabe o que está ali literalmente escrito. Ele não tem a capacidade de interpretação. Você já parou para pensar? A criança mais ingênua com o Espírito Santo sabe mais de Bíblia que o capeta. E às vezes a gente fica assim, uau, ele conhece as Escrituras, conhece o que está escrito. Conheceu o que está escrito, um monte de gente que leu a Bíblia na história conhece. A letra sem o Espírito é nada. Então ele chega para Jesus, o pão vivo que desceu dos céus, o pão da vida, a representação real do que era o maná no deserto, e fala, transforma a pedra em pão. O cara é louco, falar para o pão se transformar a pedra em pão. Jesus acho que olhou para ele e falou assim, acho que Jesus olhou para ele e falou assim, não sabe nada, inocente, está pedindo para eu... Sabe o que Jesus foi fazer no deserto? Você acha que ele foi ser tentado pelo diabo? Ele foi ser provado na sua filiação. Porque o maior resgate de Jesus sobre a face da terra foi restaurar ao homem a condição de filho. Por isso Gálatas fala que isso foi a plenitude dos tempos. Sabe qual foi o porquê do Pai ter enviado Jesus ao deserto? Falou assim, cara, se o teu ministério principal é reconciliar a humanidade como filho, a primeira coisa que você tem que deixar marcado profeticamente é que todos nós vamos precisar entender nos momentos de prova da nossa vida, a nossa filiação. Então você começa por aqui, e você chega no deserto e o diabo fala para você, se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se você é filho de Deus, se joga do pináculo do templo e ele vai dar ordem aos teus respeitos. Você não é filho? Ele estava sendo provado naquilo que eu e você somos todos os dias. Você não é filho de Deus, por que você está passando o que você está passando? Você não é filho de Deus, por que você se sente tão inapto? Você não é filho de Deus, por que você briga tanto com o teu marido? Você não é filho de Deus, por que você está passando essa situação financeira, ele te abandonou? Os desertos não são para nos matar, são para provar a nossa filiação. Nós temos que sair do deserto aprendendo uma lição: nós somos filhos, e podemos passar pelo deserto, mas ele não vai determinar quem nós somos. Nós precisamos entender isso. Os desertos são oportunidades de afirmarmos a nossa identidade como filho. E é por isso que Jesus nos ensina a orar. E Jesus não nos ensina a orar como quem vai nos dar uma reza. Olha, decora aí, hein? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Não. Ele nos ensina a orar, fazendo com que a gente reforce o que Ele veio construir. Quando você for falar com Deus, chama Ele de teu Pai. Pai. Sabe o pão, a graça, essa substância, que é a própria natureza que desceu do céu, que é o corpo de Cristo, que eu preciso de uma porção para o dia de hoje, me dá essa porção. Não é, Senhor, obrigado por esse alimento em nome de Jesus, amém. Não é disso que está falando aqui. Senhor, me dá a porção do alimento que eu preciso, dessa graça, dessa substância que faz parte do teu corpo. Por isso que a ceia é comer e beber do seu corpo, comer do seu corpo e beber do seu sangue, se alimentar da natureza da graça, que é a medida que eu necessito. A cada dia eu preciso me alimentar de Cristo para enfrentar situações, desafios, aonde eu sou tentado a parar, tentado a recuar. João capítulo 6, versículos 55 e 57 diz assim: a minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim.
Nós precisamos aprender a nos alimentar de Cristo, para que a nossa identidade esteja firmada na graça. Quando Jesus fala de comer da sua carne e do sangue, Ele não está falando se transformem numa tribo de canibais. Ele está falando dessa substância que Cristo é composto. Vocês lembram que o primeiro texto que a gente leu, eu falei assim, a gente leu o seguinte: quando o Pai enviou o seu Filho, ele veio cheio de graça e verdade. Quando nós nos alimentamos de Cristo, sabe do que nós nos alimentamos? De graça e verdade. Eu como de Cristo, eu me alimento de graça e verdade. Quando eu como de Cristo, eu dissipo a mentira que as circunstâncias, as pessoas e até eu mesmo falo para mim. Para essa pastora hoje à tarde eu falei sim, o maior inimigo seu é você mesmo. E como eu me liberto de mim mesmo? Me alimentando de graça e de verdade, não dos meus pensamentos. A verdade de quem eu sou em Cristo, não a verdade que a minha história insiste em me dizer que eu sou. A graça não é algo que flui por aproximação, não é algo que flui por associação. Eu vou caminhar agora com o apóstolo Cristiano para fluir da mesma graça. Não. A graça é algo que é impartido pelo Espírito, quando em humildade eu me sujeito ao outro em amor. Daí sim, eu experimento graça sobre graça, a tua graça sobre a graça que é a minha, e isso me faz crescer em amor. Por isso Efésios 4:7, antes de Paulo explicar os 5 ministérios, que é tão mal compreendido no nosso país, as pessoas continuam batendo no peito como se fosse uma medalha ser apóstolo, ser profeta, ser pastor. Se esse título fosse algo de... Quando Paulo vai explicar os 5 ministérios, antes dele entrar no versículo 13, ele fala o versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Cada um de nós temos uma medida de graça. E nós precisamos entender que Paulo está construindo um pensamento. Por isso, o Senhor distribuiu a graça ministerial em 5 ofícios, para que ninguém se glorie. Ninguém carrega essa medida completa, nós precisamos uns dos outros. Os apóstolos não são maiores que os profetas, nem os profetas maiores que os pastores. Caminham juntos para o aperfeiçoamento dos santos, servindo ao corpo de Cristo, reconhecendo a medida da graça que cada um... Sabe o que uma casa apostólica faz? Reconhece a medida da graça que cada um porta. Por isso, nesses dias de 12 anos, a Tamires foi reconhecida profeta. Não tem a ver com idade, não tem a ver com faculdade teológica, tem a ver com uma casa paterna que reconhece a medida da graça que ela porta. Irmãos, vocês não têm noção do quanto nós avançamos em caminhar sob o comando da sua voz. O quanto essa casa tem buscado e tem avançado em obedecer a voz de Deus e seus desenhos. A igreja é essa casa paterna, é esse lugar de posicionamento, é esse lugar de destino. É esse lugar onde, quando eu sou posicionado por um pai, o propósito, o destino em Deus se encontra aonde eu sou posicionado, ainda que nem eu mesmo veja em mim o lugar onde meu pai me coloca. O verbo que se fez carne foi posicionado por um pai natural. José teve que sair posicionando Jesus para fugir de Herodes. Tem cabimento Deus na forma humana fugindo de um rei? Porque Deus, ele não rompe os seus protocolos. Se ele estabeleceu o pai como responsável de posicionar um filho, é o pai que vai posicionar o filho. E Jesus foi 100% homem, se sujeitou ao posicionamento de José. Por que eu e você não vamos nos sujeitar ao posicionamento de um pai? Se lembre da história de Saul. Eu estava falando esses dias sobre posicionamento, eu falava sobre Saul e sobre Davi.
Saul era filho de Quis. Certa vez Quis falou assim: eu vou te enviar para uma missão importantíssima. Quantos já tinham ouvido falar do nome do pai de Saul, Quis? Vocês achavam que Quis era o nome daquela boate que morreu gente lá no sul, ou que aquela banda de rock? Na verdade, ele era o pai de Saul, antes de ser essas coisas. Por que eu estou falando isso? Porque é um cara inexpressivo, pouco relevante nas escrituras. E o que eu quero te dizer é o seguinte: não importa a relevância de um pai, o que importa é a obediência do filho. Esse homem com pouca relevância dá uma missão incrível, uma missão poderosíssima para o seu filho. Fala assim: filho, vai resgatar minhas jumentas. Você imaginou, irmão? Você já viu como algumas pessoas chegam numa igreja? Eu quero falar com o apóstolo. Não, pode falar com a pastora Eliana, ela tem atendido. Não, só falo com o apóstolo. Tem gente que chega aqui assim. Fala: apóstolo, você sabe que eu sou pregador do evangelho. Ah, é, meu filho, aqui para nós você é um filho, nós vamos cuidar de você. Não, mas eu sou pregador. Você pode ajudar a receber os irmãos? Você imagina que sensação de humilhação para quem chega falando assim: eu sou pregador, e o cara fala assim: não, você pode receber alguém? Mais ou menos, eu estou tentando ilustrar, mas mais ou menos, eu acho que pior do que isso, foi o que Quis fez com Saul. Diz que Saul era um cara incrível, bonitão, alto, forte, pinta de rei, jeito de rei, mas o pai fala para ele assim, um pai que era um cara simples. Você já viu que quando o filho cresce, ele tem tendência a falar: meu pai não sabe nada, eu é que sei. Meu pai está falando para eu ir recolher jumenta. Pai, você tem noção de quem eu sou? A galera fala que eu tenho jeito de rei, você vai me dar uma missão para buscar jumenta? Saul não responde assim. Saul prontamente obedece, fala: tá bom, eu vou. No mesmo momento, a palavra diz que Deus dá uma palavra ao profeta Samuel: amanhã vai vir um cara aqui, ele vai estar buscando as jumentas do pai dele, você unge ele a rei. Uau! Quem mandou Saul buscar as jumentas? O pai dele. O que Deus fala para Samuel? Eu estou mandando. Um filho que obedece à voz de um pai, ele está em sujeição à voz do próprio Deus. E quando você obedece a um pai de destino, ainda que ele te mande recolher jumenta, você pode estar se encontrando com o teu reinado. Ah, apóstolo, isso não é um texto isolado? Não. A mesma coisa acontece com Davi. Na época de Davi, ir à guerra era uma questão de hombridade. A palavra de Deus diz que Jessé não foi nem consultado pelos seus irmãos se ele devia ir à guerra. Se você ler o texto da batalha contra os filisteus, diz a palavra que quando os homens saíram à guerra, os filhos de Jessé seguiram Saul e foram juntos. Eles não pediram nem para o pai: ora por nós nos enviando. Não, eles foram. Era natural de um homem ir para a guerra. Mas Jessé falou para Davi, que nem era considerado filho, era um bastardo: não, você fica aqui cuidando das ovelhas, deixa os homens ir para a guerra, isso aí não é coisa para você. Sabe o que a palavra diz que Davi fez? Obedeceu. Até que um dia que o pai dele falou assim: agora eu tenho uma missão para você. Irmãos, eu quero que você se ponha no contexto histórico. Os homens estavam na guerra. Deus chega para um rapaz que era um homem. Tanto era um homem que já tinha matado leão, urso, e foi ele mesmo que derrotou Golias, era um homem. Fala assim: vai levar lanchinho para os seus irmãos lá. Você não acha uma missão humilhante para um homem, quando todos os seus irmãos estão na guerra, a missão que o pai dá para ele é levar lanche para os irmãos que estão guerreando? Davi foi. E quando ele vai, posicionado por um pai em direção e obediência ao que o pai o mandou, ele simplesmente vence sozinho a guerra que um exército inteiro não estava conseguindo. Tem mais poder em ser posicionado como filho do que você pode imaginar. A história da Bíblia está repleta de ensinamentos que ao filho ser posicionado por um pai
é o local de maior precisão que nós podemos estar ao longo da nossa vida. É o lugar onde Deus vem de encontro. É onde Deus produz encontros divinos. É quando nós aprendemos a nos mover em obediência à voz de um Pai. Toma cuidado quando você acha que já está crescendo. Os maiores erros na minha vida eu cometi quando eu achei que poderia tomar decisões sozinho. Os maiores erros da minha vida, sejam eles profissionalmente, sejam eles em decisões de relacionamento, foram decisões que eu tomei porque eu já me achava maduro o suficiente para tomar. É muito comum, principalmente entre homens. Você fala, disso eu entendo. Eu já vi pessoas vindo se aconselhar comigo e falam assim, pô, eu sou um executivo, o meu pastor é um peão de fábrica, o que ele vai entender desse assunto? O seu pastor é o seu pai. Paternidade não tem a ver com conhecimento. Quem tem a voz de um pai, tem as suas costas guardadas, porque o pai é aquele que lança as flechas e fica acompanhando até que ela chegue ao destino. Muitos de nós estamos tentando voar sem ter as nossas costas guardadas, sem ser posicionados, sem a nossa identidade firmada em Deus. Mas lembre-se, fatalmente eu e você vamos passar pelo deserto. E o deserto é o lugar onde nós somos provados na nossa filiação. Por que Deus faz isso? Porque Ele entende que a plenitude dos tempos foi ter nos adotado como filhos. E Ele precisa que eu e você entremos nessa posição. Por que Ele precisa disso? Porque faz parte do seu propósito eterno, que a terra seja cheia do conhecimento da sua glória. E isso só pode acontecer através de filhos maduros. Nós precisamos romper definitivamente com esse lugar de orfandade e acessar esse lugar de filhos maduros, para que o Senhor tenha liberdade de nos conduzir de acordo com o seu propósito eterno. Amém? Quero te convidar a se colocar de pé. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.